E eu estou numa luta para trazer essa família para Jesus. E eu tenho fé que a partir dela vai vir a mãe, vai vir o pai, vai vir os irmãos, vai vir todo mundo. Você é muito abençoado, meu filho. A gente te ama, tá? E nosso louvor, eu vou cantar uma música agora para você, tá bom? Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Podem tomar os seus assentos aí, por gentileza. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão assistindo esse culto via online. Que Deus possa abençoá-los poderosamente, cada irmão, cada irmã, nesta noite. Eu, antes de ministrar a palavra de Deus, quero até agradecer o grupo de louvor, os jovens, os irmãos, as irmãs que estiveram conosco ontem ali na igreja, Rage, pastor Ricardo. Foi um culto tremendo, um culto maravilhoso, muitas almas para Jesus, foi uma bênção. Então, que Deus retribui bênção para a vida de todos os irmãos, as irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, eu quero ministrar uma palavra para o teu coração sobre o tema: o poder da restauração. Ezequiel capítulo 37, versículo 14, Thaís, se você conseguir colocar aí, para os irmãos que não trouxeram a sua Bíblia e quiser acompanhar aqui. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Nós vamos ler apenas o versículo 14, porque é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, em
Então não tem necessidade de estendermos muito na leitura desse texto. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Como disse o Eduardo, quem não encontrou, diga espera mais um pouquinho. Ezequiel 37, versículo 14. Deus falando com Ezequiel, para que Ezequiel pudesse transmitir ao povo de Israel. Porém, em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Irmãos, se Deus está falando isso, é porque o povo de Israel estava morto. Sim ou não? Deus está dizendo: porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém? Podem fechar a sua Bíblia, deixa aí no cantinho, preste atenção naquilo que Deus quer ministrar no teu coração nesta noite. Nesse contexto da palavra de Deus, Ezequiel capítulo 37 fala sobre a visão de um vale de ossos secos. E aqui nesse contexto, se você analisar a situação que estava vivendo o povo de Israel, era uma situação terrível. O povo de Israel estava vivendo um tempo desesperador. O povo de Israel estava vivendo um tempo de escassez, um tempo de adversidade. Irmãos, a Bíblia diz que cada vez que o povo de Israel saía para a batalha, quando eles estavam debaixo da obediência a Deus, a Bíblia diz que o povo de Israel vencia a batalha, porque quem está firme com Deus, você pode enfrentar luta, você pode enfrentar qualquer tipo de adversidade, mas a luta, a adversidade que você enfrentar com Deus ao seu lado, você pode ter certeza que em todas elas você vai sair vencedor. Em todas elas Deus garante a vitória. Mas a Bíblia diz que cada vez que o povo de Israel desobedecia a Deus, o povo de Israel perdia a batalha para os seus adversários. E aqui nesse contexto, então, a Bíblia diz que o povo de Israel perdeu a batalha para o povo babilônico, para a nação da Babilônia. E a Bíblia diz, queridos, que além de eles perderem a batalha, muitos morreram no campo de batalha, outros ficaram feridos. Mas a Bíblia diz que além de eles perderem a batalha, eles perderam as suas casas, os seus lares,
isso por desobediência a Deus. Irmãos, eu não consigo entender como uma pessoa, mesmo vendo às vezes as coisas caminhando de forma contrária, e muitas vezes Deus tem falado, Deus tem ministrado, e às vezes a pessoa tem, muitas vezes, a cara de pau de dizer: a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é da irmã, a culpa é do líder. Mas a pessoa não olha para dentro de si e diz: a culpa é minha, é eu que preciso mudar. A hora que eu mudar, a hora que eu colocar a minha vida em ordem com Deus, eu tenho certeza que Deus vai reverter essa situação. Porque assim era na época do povo de Israel, e assim será para sempre. Passarão o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então sempre foi e sempre vai ser assim até o fim. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, uma vida bem-sucedida na presença de Deus, obedeça a Deus e a sua palavra. Agora, quer continuar com a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem compromisso, sem responsabilidade? Imagino que você deve estar careca de ouvir o pastor falar sempre isso. Sempre eu disse e sempre vou dizer: Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então, aqui nesse contexto, o povo estava vivendo o pior momento da sua história. Perderam a batalha, perderam tudo que tinham, e ainda foi levado, exilado ali para a Babilônia. Ali tinham que trabalhar duro, de manhã à noite, de domingo a domingo, embaixo de sol, de chuva, e tudo que eles produziam, eles não podiam desfrutar, porque estavam ali como escravos da Babilônia. E a Bíblia diz que ali eles ficaram 70 anos. E cada ano que se passava, a esperança ia embora. Cada ano que se passava, eles desistiam de sonhar. Não tinham mais forças, não tinham mais ânimo, não tinha mais vigor, porque estavam numa terra estranha onde era proibido servir a Deus, era proibido dar glória a Deus, gritar um aleluia. Tinham toda essa liberdade em Jerusalém, mas não aproveitavam essa liberdade. Escolheram brincar com Deus, escolheram dar lugar aos desejos da carne, às concupiscências do mundo, do que obedecer os mandamentos de Deus.
Eu quero dizer para você, não importa a situação que você se encontra hoje. Quem sabe você esteja vivendo um momento desesperador na tua vida, e você está dizendo: meu Deus, o que será da minha vida? Eu não vejo saída, eu não vejo solução. O que vai ser da minha vida daqui para frente? E assim como Deus levantou Ezequiel, Deus tem levantado homens e mulheres, profetas, profetisas, para continuar dizendo: ainda há esperança, não desanime. O segredo é você voltar a andar na presença de Deus. Deus levanta Ezequiel para dizer: ainda há esperança, Israel. Voltem a andar na presença de Deus, voltem a obedecer os mandamentos de Deus, que Deus vai reverter essa situação. E o texto não diz, queridos, que Deus leva Ezequiel para um vale. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que Deus levou Ezequiel para o cemitério. A Bíblia diz que Deus deu a Ezequiel uma visão. Deus deu a Ezequiel uma visão. O que você está vendo, Ezequiel? E Ezequiel diz: eu vejo, Senhor, um vale cheio de ossos, e os ossos estão sequíssimos. Ou seja, há tempo aquelas pessoas já haviam morrido, já estavam sem vida. Os ossos estavam sequíssimos. Não tinha possibilidade nenhuma, pela ótica humana, pela medicina, uma chance de vida naquele lugar. E no meio daquele caos, Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? É o mesmo que Deus perguntar para mim hoje: César, nesse mundo que você está vivendo, nesse mundo contemporâneo que você está vivendo, ainda há esperança para esse mundo? O mundo tão pecaminoso, tão corrupto, corrupção em todos os lugares, inclusive muitas vezes dentro da igreja. As pessoas querendo bênção, querendo milagre, mas não quer colocar sua vida em ordem com Deus. Quer a bênção, mas não quer compromisso com o dono da bênção. Então Deus pergunta: Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? E Ezequiel, Deus, ele responde essa pergunta de uma forma tão sábia. Ele disse: Senhor, só tu, só o Senhor sabe se esses ossos podem viver ou não. O que Ezequiel quis dizer para Deus? Senhor, para mim é impossível, para mim não tem jeito, para mim não tem o que fazer.
você está esperando de Deus é algo impossível para você. Quem sabe a situação que você se encontra lá no fundo do poço, no beco sem saída, e você não vê nenhuma porta de escape para você sair dessa situação. Mas faça como Ezequiel. Para mim, Senhor, não tem jeito. Eu não consigo. Eu, humanamente falando, não tenho força suficiente para isso. Não tenho intelecto para isso. Mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode mudar esta situação. O Senhor pode transformar a água em vinho. O Senhor pode transformar esta situação de calamidade, de desespero, em uma grande celebração, uma grande vitória. Então, Senhor, só Tu sabes. Só Tu sabes. E naquele momento, irmãos, depois de uma palavra tão sábia como esta, porque a palavra tem poder. Diga para o seu irmão: a palavra tem poder. A palavra tem poder. Quantos pais, quantas mães que amaldiçoam os filhos, com palavra. Quando os filhos crescem, depois eu não sei o que aconteceu com meu filho, eu não sei por que meu filho está desse jeito. Às vezes é uma palavra que foi lançada lá atrás. O que tem de mãe, a gente ouve a mãe dizendo para o filho: ô seu capetinha. Ô seu sem vergonha. E tantas palavras de maldição, às vezes é lançada na vida do filho. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não importa a situação que se encontra o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua mulher, não importa, seja profeta e profetiza de Deus, e profetiza a bênção para a vida deles, não maldição. Você não foi chamado para profetizar maldição, mas sim profetizar bênção. Deus que nós servimos é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, respondeu bem. Agora, Ezequiel, comece a profetizar. Abre a sua boca, homem, e profetiza. Profetiza que cada osso se ajunte ao seu osso. Estava ali aquele monte de ossos, todos espalhados para lá, outro para cá, tudo fora do lugar. E a Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel abre a sua boca e começa a profetizar segundo a ordem de Deus, houve um barulho muito forte naquele lugar. Um barulho forte. Bate com o seu pé no chão, Senhor. Mais forte. Houve um barulho muito forte. Cada osso começou a se movimentar e um osso procurando outro osso. Um foi ajudando o outro.
Então aquilo que Deus começou a fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, quem sabe você esteja pensando, está demorando, é tempo que eu estou buscando. Não, Deus já começou, e se Ele começou, Ele vai terminar a obra da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas espere com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40. Davi esperou 40 anos por uma bênção, mas na hora certa ele pôde dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Eu já ouço um barulho aqui nesta noite. Já tem barulho. Deus já começou a trabalhar na tua vida, meu irmão. Deus já começou a trabalhar na sua vida, minha irmã. Deus já começou a trabalhar naquela situação lá na sua casa. Deus já começou a trabalhar naquela situação lá no teu trabalho. Deus já começou a virar o cativeiro. Deus já começou a fazer a obra. Creia, acredita, queridos. Tome posse. Espera no Senhor. Descansa no Senhor. Então, naquele momento, amados, depois daquele barulho, Deus novamente se dirige a Ezequiel. E eu imagino Deus dizendo: olha, Ezequiel, sabe por que foi preciso fazer isso? Porque estava tudo bagunçado, tudo fora do lugar. E era necessário colocar as coisas em ordem. Era necessário acertar essa situação que estava tudo desajeitado, para que eu pudesse completar a obra. Às vezes nós não entendemos o trabalho de Deus. A gente quer as coisas de um jeito e Deus faz de outro. Mas você pode ter certeza, queridos, antes dele realizar a obra por completo, primeiro, ele coloca a nossa vida em ordem, para que ele possa completar o milagre da nossa vida. Cada osso se ajuntou ao seu osso, porque tinha cabeça de um para lá, perna de outro para cá, misturado com outros ossos de outras pessoas. Era um exército muito grande que tinha morrido ali. Então, foi necessário cada osso se juntar no seu osso. E Deus então se dirige a Ezequiel e diz: agora, Ezequiel, mais uma vez, profetiza. Você viu, Ezequiel, que agora já está mais organizado. Agora, Ezequiel, profetiza. Abra sua boca e comece a profetizar, para que esses ossos, era um vale de ossos secos, para que esses ossos agora tenham carne, tenham pele, tenham tendões, ligamentos. Abre sua boca e profetiza, Ezequiel. E é fácil, irmãos, profetizar quando a igreja está cheia, quando está tudo bem, glória a Deus, aleluia, quando está tudo bem na minha casa. Como é fácil a gente profetizar. Mas profetizar no meio ao caos, profetizar na hora do desespero, do medo, profetizar quando o povo não tem esperança, quando o povo não acredita mais, quando não tem mais o que fazer. Mas a ordem de Deus é: abra a sua boca e profetiza. E a Bíblia diz então que Ezequiel abriu a sua boca e começou a profetizar. E a carne começa a
naqueles ossos. Nervos, tendões, ligamentos. Agora, não era mais uma visão de um vale de ossos secos. Agora estava ali muitos corpos estendidos, porém sem vida. Sem vida. E Deus, no meio daquela ministração, quem sabe Ezequiel ali sem entender por que daquela visão, o que estava acontecendo, o que Deus queria ensinar com aquela visão. Deus diz: Ezequiel, você lembra quando você chegou aqui no vale? Você viu o vale de ossos sequíssimos, não tinha possibilidade nenhuma mais de voltar à vida, não tinha mais o que fazer. Assim está o povo de Israel, assim está a situação do meu povo, que eu criei para que vivesse de uma forma próspera, que desfrutasse do melhor desta terra. E olha a situação que está o meu povo: sem esperança, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro. Muitos já desistiram de sonhar, achando que não tem mais o que fazer. Mas eu quero, Ezequiel, que você continue profetizando, mesmo que o povo esteja sem esperança, sem força, desanimado. Faça a tua parte, Ezequiel, continue profetizando, continue acreditando, porque se esse povo voltar a ouvir a minha voz, dar crédito aos meus mandamentos, voltar a ser fiel como era, você pode ter certeza, Ezequiel, e eu vou restituir, eu vou restaurar a vida do meu povo Israel. Eu vou levantar esse povo como um exército muito poderoso, e eles vão saber que eu sou Deus, e quando eu prometo, eu zelo para cumprir aquilo que eu prometo. Então, se você tem promessa de Deus, meu irmão, se você tem promessa de Deus, minha irmã, e ainda não foi cumprida na sua vida, duas coisas: ou ainda não é o tempo, porque tem que ser no tempo de Deus, não no nosso tempo, ou então tem coisas na nossa vida impedindo com que a promessa de Deus se cumpra. Porque uma coisa é certa: Deus tem pressa em cumprir a sua promessa, Deus tem pressa em te abençoar, Deus tem pressa em realizar o milagre na sua vida. Amém? Deus tem pressa. O que Ele mais ama é abençoar seus filhos. Você acha que Deus fica feliz? Quando eu sempre pergunto isso, quando um crente bate na porta do vizinho, que é o ímpio, que não serve a Deus, que não acredita em Deus, com uma canequinha de açúcar para emprestar açúcar do vizinho que é ímpio, você acha que Deus fica feliz com isso? Não. A Bíblia diz que aquele que é fiel, ele tem para emprestar e não toma emprestado. Vou mais além: aquele que é fiel, ele tem até para abençoar aqueles que precisam. Pode faltar no vizinho, da direita, da esquerda, do fundo, da frente, mas na sua casa não vai faltar. Como disse, como leu o nosso irmão Eduardo,
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada falta na casa do homem e da mulher temente a Deus. Amém, queridos? Sempre vai ter. Para você, para os seus e para todos aqueles que precisam de você. E a Bíblia diz então que cresceu a carne, nasceu a pele, os nervos, os tendões, ligamentos. E agora Deus, mais uma vez, procura Ezequiel. E diz: Ezequiel, não pare de profetizar. Ezequiel ainda não terminou a sua missão. Continue fazendo aquilo que eu determinei para você fazer. Continue profetizando. Talvez você pense assim: mas pastor, quanto mais eu oro, quanto mais eu pego firme nas coisas de Deus, parece que mais as coisas começam a caminhar ao contrário, parece que mais o inimigo se levanta. Na verdade é assim mesmo, irmão. Evangelho não é mar de rosas. Evangelho não é mil maravilhas. O que a gente vê de pastor pregando por aí só sobre prosperidade, sobre milagre. E igrejas abarrotadas de pessoas, porque as pessoas querem bênção, querem milagre, querem tanta coisa material, mas quando se prega a verdade, a pessoa abandona, se afasta. Então, mesmo que você esteja vivendo esse tempo na sua vida, você tem buscado, você tem jejuado, orado, você tem sido fiel a Deus, você está vendo as coisas caminhar ao contrário da forma que você gostaria. A ordem de Deus é: continue profetizando. Amém. Que a bênção vai chegar. Amém. Continue profetizando que o milagre vai chegar. Continue profetizando que as coisas vão dar certo em nome de Jesus. E Deus disse para Ezequiel: continue profetizando. E agora profetiza para que haja vida. Profetiza para que o Espírito sopre nos quatro ventos. A Bíblia diz que Ezequiel abre sua boca e começa a profetizar. E Deus sopra o seu espírito, o espírito de vida. E a Bíblia diz que Deus levanta daquele vale de ossos secos um grande exército poderoso. Então, para finalizar essa mensagem, Ezequiel 37 é nada mais, nada menos. Posso falar isso sem medo de errar, meus irmãos? Ezequiel 37 é a pregação do Evangelho nos dias de hoje. O vale de ossos secos é este mundo conturbado, é este mundo tão cruel que nós vivemos. São as pessoas que transitam de um lado para o outro, longe da presença de Deus, completamente fora do centro da vontade de Deus. E Deus continua perguntando: Marcos, vale a pena continuar pregando? Vale a pena continuar profetizando? Vale a pena, Marcos? Vale a pena, Pedro? Vale a pena, Edson? Vale a pena, José? Vale a pena? Eu quero dizer: vale a pena continuar profetizando? Vale a pena continuar falando do amor de Deus para as pessoas? Não importa, né, se o seu vizinho, o seu colega de trabalho, não importa, como disse a senhora Mariana agora há pouco aqui, é uma família difícil, mas continue falando do amor de Deus para essa família. Continue profetizando, porque na
glória do nosso Deus. Não desista. Imagine se Jesus desistisse no meio do caminho. O que seria de mim? O que seria de você? Se ele desistisse, mas graças a Deus que Jesus não desistiu. Como pregou o irmão João Paulo ontem. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Adão desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Adão. E quantas vezes por negligência, por fraqueza, por descuido, a gente desiste. A gente tem uma facilidade tão grande de desistir. Quantas pessoas, irmãos, que você já viu pregando aqui, cantando, falando em outras línguas, foram bênçãos e que hoje não estão mais aqui, por descuido, abrindo a brecha para o inimigo puxou o tapete. Hoje estamos às vezes sem força para voltar para a casa de Deus, mas ainda bem que o nosso Jesus não desiste dos seus. Se você olhar na Bíblia, você vai ver os 3 primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis. Deus construindo todas as coisas, inclusive o homem, o ser humano. Mas o resto da Bíblia inteirinha, você vai ver Deus correndo atrás do ser humano, tentando trazer o ser humano de volta. E o ser humano sempre correndo na presença de Deus. É só você olhar aqui, ó. Quantos que poderiam estar aqui não estão? Quantos? Se encontrar amanhã, o que aconteceu, meu irmão? Pastor do céu, não deu, pastor. Alguns vão até mentir, mesmo sabendo que o pai da mentira é o
trarei bênção de volta para o meu povo. Se coloque em pé nesse momento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei, queridos, eu não sei, amados, como que está a sua vida com Deus. Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Não responda para mim não, e nem para o irmão do lado. Responda para você mesmo. Quantas vezes você já pensou em desistir da sua caminhada cristã? Ou quem sabe quantas vezes você já desistiu da sua caminhada por negligência? Eu quero encerrar com essa ilustração. Quem sabe você já conhece essa ilustração, mas eu quero que você guarde na sua mente e no seu coração essa ilustração nesta noite. Esta folha que você está recebendo é a sua vida. Amém? Esta é a sua vida. Olha bem para ela. Deus se fez perfeito. Perfeita. Aleluia. Olha bem lá a sua vida aí. Tem algum amassado? Tem algum rasgado? Tem alguma rasura aí? Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Você vai no cemitério e você vê algum defunto gritando, algum defunto chorando, reclamando. Você vê todos em silêncio. Porque depois que morre, queridos, sem vida, não tem mais o que fazer. Mas você está na presença de Deus, e quem está na presença de Deus tem vida. Então quem tem vida, faz assim, ó. Mais forte. Você está vivo. Pastor, estou quase morrendo, eu nem já parar mais esse papel, pastor. Vamos ver. O que o diabo faz com a gente? Para fazer com que a gente desista. Coloca o problema, faz assim, ó. Problema. É luta, é provação, é perseguição, é calúnia. Tem tanta coisa para tentar nos afastar da presença de Deus, para tentar fazer a gente calar a nossa voz, deixar de adorar a Deus e glorificar a Deus. Irmãos, o diabo não está preocupado com a igreja cheia, porque se Jesus voltar hoje, eu pergunto: todos que estão na igreja vão subir? Seja sincero comigo. Você acha que sim ou não? Infelizmente, irmãos, só vai subir aquele que estiver com a sua vida em ordem. Então, mesmo que você pegue a sua vida e tenta dar uma ajeitadinha do seu jeito, eu estou indo na igreja. O quê, né? Se eu não for o pastor da
recolha a amassada e entregue uma nova. É isso que Deus está fazendo com a nossa vida hoje. Ele está nos restaurando por completo. Amém, queridos? Irmãos, Deus não faz ele não tapa buraco, não. Deus ele não vai apenas quebrar um galho, não. Deus ele muda a nossa vida por completo. A promessa é: eis que farei novas todas as coisas na tua vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está te renovando, te restaurando. Tudo depende de você querer, porque Deus quer fazer isso na tua vida. Não importa se você chegou aqui todo amassado, rasgado, não importa. Deus está restaurando a tua vida nesta noite por completo. Aleluia. Uma vez restaurado, o que Deus quer que você seja? Glória a Deus. Amém? Alegria! Glória a Deus! Aleluia! É no trabalho, é na escola, é na rua, na vizinhança, na igreja, onde você estiver, você tem a vida de Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Pastor, sabe a luta que está enfrentando? Não importa a luta que está enfrentando, você está vivo. Você vai sair dessa. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Tem alguém que ficou com a vida amassada aí? Não. Não? Olha para essa folha. Ezequiel profetizou, e o povo de Israel voltou a andar na presença de Deus. Deus libertou aquele povo, abençoou aquele povo. Então, queridos, a partir de hoje, olhe para essa folha e diga: eu ouvi a sua voz, Senhor. A partir de hoje, eu tomo posse do novo de Deus na minha vida. Não importa o que vai acontecer, o que eu vou enfrentar, nada e ninguém vai me afastar da tua presença, porque eu tenho vida em Cristo Jesus. Amém? No cemitério a gente não ouve, mas a igreja não pode ser um mosquito. Na igreja tem que ter glória a Deus. Na igreja tem que ter aleluia. Na igreja tem que ter Jesus, eu te amo. Na igreja, quando a igreja estiver lá no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, né? A igreja tem alegria em dizer: eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sirvo a um Deus vivo. Amém, irmãos? Você vai levar essa sua vida para casa. É um ato profético. E na sua oração, lembra dessa folha. Você tem que ser como essa folha. Amém? Tem alguma razoinha? Não tem problema. Mas a cada dia, a Bíblia diz que a cada manhã o Senhor nos renova. Amém, amados? Vamos encerrar? Irmãos, eu não vou pedir para vocês se sentar, que nós já vamos encerrar um pouco mais cedo hoje. Glória a Deus por isso. Lembrando que domingo que vem, primeiro domingo do mês, Santa Ceia do Senhor.
vai ser uma bênção, mas o mesmo, a mesma informação que eu falei no domingo passado, eu quero falar hoje. Os jovens da igreja estão trabalhando com afinco para ir ao congresso de jovens. Tem vários jovens da igreja que vão. Então, a Thaís, ela teve a ideia, né, com os demais jovens, de fazer uma cantina, às vezes faz um sorteio, para ir guardando dinheiro para poder levar o maior número de jovens possível para esse congresso. Então, mais hoje, eles estão fazendo ali a cantina. Se você puder, meus queridos, não vai embora sem passar ali, compra um cachorro quente, um hot dog ali, abençoa o grupo de jovens da igreja. Eu tenho certeza que Deus vai repercutir em bênção para a sua vida, porque você vai estar investindo no reino de Deus. Amém, queridos? Então, faça isso com amor, com carinho. Não vai embora sem passar ali e comprar um cachorro quente e abençoar então o grupo de jovens da igreja. E para encerrar, terça-feira, que dia? Terça-feira. Com frio, com chuva, não tem problema. Mas terça-feira nós estaremos fazendo um culto muito especial, muito lindo, lá no sítio, na casa da irmã Tereza, vó da Lorraine, né, da irmã Érica, da irmã Paula, lá no pedágio, próximo ali do pedágio, ali de Avaré. Nós já fizemos Fazenda Palmeira, tá bom? Então, nós vamos combinar assim, irmãos. Se lá está marcado para as 8 horas, vamos marcar para sair daqui 7h30. É bom? Não vai mais que meia hora lá, né? Não, né? Então vamos marcar para 7h30 aqui em frente à igreja. Todos os irmãos que forem, eu vou entrar em contato com você a partir da manhã, tá bom? Mas eu gostaria que, se nem todos, a maioria estivesse com a gente lá, porque é uma família que não tem condições de vir para a igreja, então estão muito doentes, precisando que a igreja esteja lá, tá bom? Então, vai ser uma bênção lá, já fizemos lá, foi bênção, tenho certeza que esse não será diferente. A partir de amanhã eu vou entrar em contato com todos vocês, tá? Eu quero levar o maior número de pessoas possível, em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho carro, não tem problema. A gente pega os irmãos que têm carro, vai intercalando aqueles que não têm. A gente dá um jeito, se precisar arrumar uma van, a gente arruma uma van. Mas vamos fazer força de levar o maior número possível, porque a família realmente está precisando. Quem foi abençoado, diga amém? Amém. Profetizo uma semana de bênção, de milagre, de portas abertas para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor ministrou nesta noite, neste lugar. Eu oro, Senhor, nesse momento, pela vida da irmã Antônia, que não se encontra muito bem de saúde, Pai. Por esta razão ela não está aqui conosco. Coloque as tuas mãos saradoras sobre a vida dela. Repreendemos toda a enfermidade do alto da cabeça às plantas dos pés. Venha, Senhor amado, em nome de Jesus, abençoar os remédios que ela está tomando, Senhor. Que venha ser bênção em nome de Jesus, e que o mais breve possível a tua serva esteja restaurada em nome de Jesus. Abençoa, Deus amado, a Sofia, filha da irmã Paula, Senhor, que também, Senhor, não se encontra bem de saúde. Coloque as tuas mãos sobre a vida da tua filhinha, Pai. Nós repreendemos, meu Pai, todo o mal em nome de Jesus. E declaramos, Pai, a Sofia curada, abençoada em nome de Jesus. Da mesma forma, abençoa todos os irmãos, as irmãs que precisam da tua bênção.
A irmã Luzia, Senhor, que também não se encontra bem, coloca as tuas mãos sobre ela, abençoa esses exames que ela vai fazer, Senhor, que tudo venha correr da melhor maneira possível. Nós declaramos todos abençoados, inclusive cada família aqui representada nesta noite. Leve cada um de volta ao seu lar, guardado e abençoado, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus, que a bênção de Jesus Cristo, seu Filho amado, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam reinando em cada coração hoje e para todos sempre. Todos que acreditam, digam.